Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Falando sobre a ressonância magnética do crânio encéfalo, tá? E hoje é um estudo bem específico, tá bom? Nós vamos avaliar a região do hipocampo, que é indicada em doenças degenerativas ou convulsivas, tá bom? Então, o hipocampo, tá? Ele é uma estrutura pequena, localizada ali nos lobos temporais do cérebro humano. Tá? Ela é considerada a principal sede da memória. Então, quando você pegar um pedido em que o paciente esteja com questões de esquecimento, é importante, tá bom? Você fazer uma série, mesmo que seja o crânio rotina, é importante você fazer pelo menos uma aquisição axial e coronal específica para o estudo do hipocampo. Tá aí cortes finos, tá bom? Cortes de cerca de 3 milímetros ali de espessura. Tá? Então, como dizia, ele é considerado a principal sede da memória e importante componente do sistema límbico. Tá bom? Além disso, ele está relacionado com a navegação espacial. Tá? É muito importante, então, o estudo do hipocampo nesses casos, porque ele também é o local onde vão se formar novos neurônios. Bom, olhando para essa imagem aqui, então, esse desenho do parênquima cerebral, nós temos aqui, na região do lobo temporal, nós temos a região aqui, tá, da amígdala, tá? A região do córtex, temos aqui dentro, então, a região do hipocampo. Então, nós temos o giro, tá, pré-hipocampo, a região hipocampal, tá bom? E aqui o córtex para-hipocampal. Ele é visto de uma forma bilateral, então existe a região do hipocampo, tá? O lado direito e o lado esquerdo. Então, quando nós fazemos nosso planejamento, né, que vocês vão ver, o nosso corte coronal, tá? Ele vai ser direcionado para quê? Para incluir essa estrutura aqui, até aqui, tá bom? Então, terminou ali, tem o corno inferior do ventrículo lateral, é onde vai terminar o nosso bloquinho, porque é um bloco localizado, é um bloco específico para estudo de hipocampo, na vista coronal. No plano axial é a mesma coisa, dessa região aqui superior, tá bom? Ali da amígdala, nós vamos fazer cortes que envolvam essa estrutura aqui, ó, cortes axiais do hipocampo e não do parênquima cerebral, tá bom? Porque é um estudo dirigido, tá? Direcionado para o hipocampo. Nessa imagem aqui, nas questões de esquecimento, perda de memória, né, o mal de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer. Então nós temos a região aqui do hipocampo sadia, ok? E aqui ele atrofiado, tá bom? Degenerado. Nessa imagem, tá, que você pode até visitar esse site aqui, Anatomopatológica aí da Unicamp, é um site muito bom para estudar patologia, tá? Gosto muito desse site, super indico. Então nós vamos ver a imagem da região, então, do hipocampo aqui, essa estrutura dele aqui no corte axial, tá ok? Então essa é a estrutura que nós vamos estudar no corte axial, tá? Se você quiser estudar mais essa imagem, ver demais detalhes aí, fique à vontade. Por exemplo, aqui o aqueduto de Silves, né? Olha só onde ele fica, né? Onde nós faremos o estudo do fluxo licórico, tá bom? Ressonância é anatomia e fisiologia pura, ok? Então é muito bom a gente saber entender a programação do exame e saber também a parte funcional, o que o médico espera em cada estudo que nós realizamos o equipamento ali, tá bom? Então as indicações, tá? As indicações, pessoal, na rotina de hipocampo pode incluir tudo isso aqui, tá? Mas a principal é a questão de lesões, tá? Onde causem o declínio cognitivo, tá? Distúrbios neurodegenerativos, a demência, tá? Entre outras que eu disse aqui, o Alzheimer. Também pode estar relacionado aí com quadros de epilepsia e convulsões. Por isso, então, que ele é um estudo tanto para o quadro degenerativo quanto convulsivo, tá? Bom, as contraindicações sempre são essas daqui, pessoal.
dispositivos eletrônicos, tá? Magnéticos, o marca-passo, como nós temos dito aí nas aulas anteriores, tá? Se for incompatível o marca-passo com ressonância, não faz, porque ele vai dar pau e o paciente vai parar, tá bom? Curto e grosso. Bioestimulador, bomba de insulina, neuroestimulador, tudo isso aí vai ser danificado pelo campo magnético, ainda podendo causar queimaduras do paciente, dependendo do material que ele foi fabricado, confeccionado, tá? Clips intracranianos, tá? A menos que sejam de titânio. Relação de gravidez, né? Paciente grávida. Qual que é a relação risco-benefício? Vai ser estudado paciente, médico solicitante. Grampos, clips ferromagnéticos totalmente contraindicados, tá? Corpo estranho metálico no olho, contraindicado. Estilhaço de metal, projétil de bala, tal, chumbo também totalmente contraindicado. Então, o preparo do exame, obviamente, é colher aquele formulário, aquele termo de consentimento, né? Fazer a anamnese do paciente, saber por que ele está fazendo, número de episódios de esquecimento, no caso, o que ele vem, por que ele procurou o serviço de ressonância, porque o médico dele encaminhou ele para o serviço de ressonância, porque o paciente vai falar: eu vim fazer o exame porque o meu médico pediu. Isso aí é meio que de praxe, mas entender o real motivo que o médico encaminhou esse paciente, tá bom? Antes de ele entrar na sala de escândalo, obviamente as questões de metal, dispositivos, como falamos anteriormente, vão ser tirados, tá? Explicar sobre a questão para pacientes que têm fobia, né? Posicioná-lo e explicá-lo como vai ser o exame, tá? Se possível, deixar um funcionário ou um acompanhante maior de idade para que cause maior segurança ali, para que dê maior segurança ao paciente, tá bom? Quando faz uso do contraste, antes de entrar na sala, o paciente tem que saber então dos benefícios, dos riscos da injeção do meio de contraste, tá? Isso tudo antes de fazer o exame. O gadolínio ele só pode ser administrado se a taxa de filtração glomerular for maior que 30, tá bom? Porque o gadolínio ele é muito ruim, ele não é bom em nada para o paciente, tá? Que tenha problemas renais. Ele é nefrotóxico, pessoal. Então a filtração dele, ele força demais o rim. Então pacientes renais crônicos não vai fazer injeção de contraste, a não ser que exclusivamente, o médico dele acompanhe e descreva o risco-benefício, mas tudo isso parte do médico solicitante em conversa com o paciente, tá bom? Protetor auricular, se tiver uma música para o paciente ter mais conforto, ficar mais relaxado, melhor. Explicar, como eu disse, né? O exame, os altos barulhos que vai ter, por isso o protetor auricular, o fone de ouvido, tá? Imobilizar bem a cabeça ali com alguns coxins de espuma, orientar que o paciente não mexa a cabeça, tá bom? Dar a campainha de emergência para ele, para que no mal-estar ele possa nos acionar. A relação de peso e altura, também para que o equipamento possa fazer ali os seus cálculos, né? Na questão do SARS, né, do quanto aquela radiofrequência vai aquecer o paciente, tá bom? Vai interagir ali com o hidrogênio e pode causar um sobreaquecimento no paciente. Muito importante esses dados aqui também para a segurança física do paciente, tá? Então o posicionamento do paciente ele vai entrar igual ao do crânio, tá bom? Vai entrar a cabeça primeiro. Vamos colocar então ali, centralizar o feixe localizador na glabela, tá? Colocamos a bobina anterior e damos enter ali no isocentro. O paciente vai para o centro do magneto, onde vai ser geradas as imagens. Então, as sequências básicas, tá? Para o estudo de doenças neurodegenerativas, convulsivas, como eu já disse anteriormente, tá? Na primeira aula de crânio, as sequências básicas elas são montadas pelo médico responsável, tá? Para estudo de doenças do hipocampo, tá? A gente pode rodar um sagital volumétrico, desde que ele tenha habilitado no equipamento, senão o sagital flare, tá?
o volumétrico com FET7 ou axial flare, a difusão em axial, o axial SWI, os cortes, tá? Coronal e axial do hipocampo, tá? Em T2 puro, tá bom? Os cortes variam de 2 a 3 milímetros, depende ali, tá, da resolução do equipamento, tá bom? Aqui eu estou falando do equipamento de 1.5 Tesla. A difusão também coronal dos lobos temporais é bem importante nas questões nos casos de amnésia transitória, e também para estudo da região do hipocampo. Bom, fases pré-contraste, tá bom? Tem serviços que não usam contraste, mas o médico pediu para injetar. Lembra, vou fazer uma sequência volumétrica, que ele é muito importante aí para o estudo do hipocampo, tá bom? E de todo o encéfalo, e um axial T1 FET7. Esse axial T1 tem o Emperage, tem o Space, ou seja, você vai usar a sequência volumétrica T1 no pós-contraste, tá bom? Não vai injetar contraste no paciente, é só o exame sem contraste, perfeito. O que você vai fazer aqui? Você não vai fazer esse axial T1 FET7, tá? Mas você vai rodar sem contraste esse axial volume. É muito importante você ter uma sequência volumétrica em T1 da região do hipocampo também, ok? Então começa pelo meu localizador de 3 planos, saiu ali as 3 melhores imagens, eu seleciono elas e eu vou começar a programação. Então, Sagittal Flare, né? Vou programar aí na linha mediana, vou incluir todo o parênquima cerebral, certo? Como nós fizemos anteriormente no crânio rotina, para que eu tenha uma imagem que me resulte no axial verdadeiro. Vou planejar então os meus axiais, tá? do crânio, tá bom? Vou planejar o meu bloco ali, conforme eu fiz no axial do crânio da aula anterior. Então pego o joelho, explino o corpo caloso, faço toda a cobertura da região do encéfalo, tá bom? Perfeito. Aí eu vou trabalhar então agora especificamente, tá? Com o estudo do hipocampo. Então eu vou planejar o meu bloco axial, tá? Fatias com 2 milímetros, 3 milímetros de espessura, tá? Então eu vou achar aqui a região então do hipocampo, como nós vimos ali naquela imagem anatômica no começo da aula, tá bom? Olha essa imagem aqui, giro pré-hipocampal, região de hipocampo. Vou fazer um corte aqui, ó, e vou incluir toda a região superior do hipocampo, toda a região inferior, tá? Então tem um corte a mais aqui, na importância de incluir toda a estrutura do hipocampo, tá bom? Então o meu corte ele vai preencher aqui essa área, perfeito. Também na vista coronal, esse coronal, né, tem que estar alinhado também. Esse meu axial aqui, ó, tem que estar bem alinhado aqui no plano coronal também. Ele tem essa inclinação no plano sagital, onde eu encontrei a região do hipocampo, e aqui eu vou fazer o meu ajuste para que eu tenha cortes simétricos, onde eu posso estudar os 2 hipocampos, tá? Na vista axial, bilateralmente, tá? Os 2 de uma forma simétrica, tá? Olhando para minha máquina, eu vou fazer o quê? Eu tenho a imagem feia, não saiu ali o sagital, a imagem que eu mostrei aqui, não tem esse flare aqui, eu não tenho. Então eu posso usar também o meu localizador ali, ó. Acho a estrutura aqui, ó, olha aqui, ó. Eu giro pré, aqui a região do hipocampo, faço a inclusão de todo o hipocampo aqui, ajusto aqui também no meu localizador, olha o FOV, deixei o meu FOV enquadradinho, né, no mesmo plano do crânio aqui, no axial do crânio, para que a imagem caia nesse quadradinho, tá bom? Se tivesse rodado esse axial tivesse apontando para lá, eu ia girar o bloco para que essa imagem fosse projetada assim, porque o meu resultado final é essa imagem, tá? Fiz a aquisição do estudo do hipocampo, então olha lá. Então aqui, pessoal, tá? É um axial ponderado em T2 puro, tá? A gordura está aqui, ó, um T2 puro com cortes finos, certo? Fiz o corte só da região do hipocampo. Eu não fiz a aquisição
do encéfalo todo, não. É um estudo específico, tá bom? Da região do hipocampo, perfeito? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o planejamento dos cortes coronais do hipocampo, tá bom? Em T2 puro também, tá? Cortes com 2 milímetros, 3 milímetros no máximo de espessura. Então eu achei a região do hipocampo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que o meu bloco, tá? Venha cortar no coronal verdadeiro quem? O hipocampo. Fiz o ajuste do meu bloco aqui, ok? Eu vou ajustar o meu bloco coronal verdadeiro no axial também, tá? Ajustei aqui, perfeito? Olhando aqui, eu tenho aqui, ó, o hipocampo, ó, a região aqui do hipocampo, ó, o meu bloco. Tá aqui no giro pré-hipocampal, peguei todo o hipocampo. Aqui é o corno inferior do ventrículo lateral e aqui é a região do hipocampo, aqui toda inclusa na minha imagem, tá bom? Aqui, nesse equipamento aqui é um Siemens, tá? A plataforma Goal. Então eu já tinha feito aqui uma sequência, né? Do crânio, localizador de vaso, rodei uma TOF. E aí eu precisei fazer o estudo específico do hipocampo desse paciente idosa, tá? Já com questões de falha na memória. Então eu rodei um axial desse hipocampo aqui, tá bom? Olha aqui, ele está desenhado, então a região do hipocampo aqui, ó, destacada em azul aí, ó. Então essa estrutura que tem que estar dentro do que eu vou cortar aqui no meu bloco, perfeito? Programei aí, ponho a sequência para rodar, né? Olha as bobinas ligadas aqui, a bobina anterior e a posterior. Pus para rodar o exame. Lembrando que hipocampo, as pessoas falam, você viu peixe, né? Que peixe? O hipocampo ele lembra um cavalo marinho, tá? Faz menção de lembrar esse cavalo marinho aqui. Mas mais importante que lembrar do cavalo marinho é você entender onde que o hipocampo está, onde que o cavalo marinho, aonde que o hipocampo está. Então você vai achar a cabeça aqui do peixe, né, do cavalo marinho, o olho, tá vendo? Ó, pescoço e aqui o corpo dele. Então essa é a região de estudo do hipocampo. Bom, fiz a minha aquisição, então olha aqui, uma aquisição, tá? Em T2 puro, cortes finos, e eu ponho para rodar, pessoal. Então aqui a parte posterior acabou, parte, né, anterior eu estou indo lá, cortando, ó, região do hipocampo, tá certo? Ó, bem evidenciada aí, corto até o finalzinho dele, ó, vou cortando, vai indo, vai terminar a região do hipocampo, certo? Terminou. É isso aí, eu não vou fazer um corte do coronal do crânio inteiro, não. Lembra? Ressonância, a gente trabalha com tempo. Cada corte que eu aumento é um tempo a mais que o exame demora. 10 segundos a mais, 20 segundos a mais, dependendo da ponderação. Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com o bloco, tá? Perto do justo. Eu posso deixar um pouquinho a mais, tá bom? Do justo a um corte a mais, 2 cortes a mais no máximo. Não colocar 10 cortes a mais, 8 cortes a mais, por medo de perder a estrutura. Então é importante a gente estudar a estrutura anatômica de interesse, tá? E tentar limitar o nosso FOV, nosso bloco, para aquela região, tá bom? Então, olhando aqui, eu tenho esses 3 planos. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu coronal, tá? Em T2, o meu axial em T2 aqui do hipocampo, e eu tenho aqui o meu sagittal flare aqui, ó. Então a minha linha, o meu plano coronal, olha lá, o plano coronal, tá? Olha aqui, ó, plano coronal, eu tô aqui, ó, hipocampo, tá bom? Bilateral. Aí no plano sagittal eu vou olhar aqui o meu corte axial, tá? Que é desse mesmo paciente. Então esse corte axial é esse corte aqui, ó. Então eu estou estudando a região do hipocampo aqui, ó. Ok? E no axial, ó, eu estou pegando os dois lados do hipocampo, tá bom? Então, um exame muito bem planejado, os seus cortes bem alinhados, é para que a gente tenha uma imagem simétrica, tá? Para quê? Para que o seu exame saia dentro do esperado, um exame muito bem feito, porque ressonância é um exame caro, que demanda tempo, e são doenças bem específicas, então a gente precisa
tem em mente o quê? Saber ajustar os planos axiais, coronais e sagitais, tanto da estrutura toda, quanto especificamente de cada estrutura, por exemplo, aqui do cérebro, né? Que é em relação ao hipocampo. Então, fazer cortes que envolvam o hipocampo, tanto axial quanto coronal, são muito importantes então, ok? Tem que estar perfeito o seu planejamento. E esse que é o objetivo dessa aula, te mostrar as estruturas e como que eu chego nessas imagens aqui, perfeito? Mais uma vez aqui, agora a difusão, tá, coronal dos lobos temporais. Então, pessoal, tem o lobo temporal que ele vem até aqui, ó, tá? Vou incluir ó, aqui a parte anterior, ó, incluo. Aqui eu corri a imagem. E o lobo temporal, ele vai até a região bem posterior aqui. Eu preciso incluir, então, todo o lobo temporal aqui. Então, aqui é um corte, tá? Sagital, flare, volumétrico. E eu fui reduzindo aqui, fui correndo a imagem e achei aqui, ó. Então, aqui começou o meu lobo temporal, tá? E aqui, mais ou menos, é onde ele vai terminar. Eu posso fechar o tamanho do bloco aqui? Posso. Perfeito. Tá bom? O que eu não posso é perder a estrutura do lobo temporal. Tá bom? O bloco aqui está um pouquinho maior que o tamanho esperado. É uma sequência aqui até rápida, mas para você entender. Então vou fazer um axial de quem aqui, um coronal, perdão, de quem aqui, dos lobos temporais. Onde eu estudo isso aqui? Isso aqui quando vem casos de amnésia transitória, tá bom? É importante fazer esse estudo aí. Então eu tenho aqui o planejamento no axial. Aí eu tenho aqui, tá? A imagem em difusão. Tá bom? Aqui é o B1000, por quê? Porque o líquor apagou. Para você entender, então a imagem pesada em difusão, ela é um T2, e aqui o peso do campo, então pode ser o campo B0, que vai ficar branquinho, né? Ou o B800, o B1000, que é o mais utilizado, onde vai escurecer o líquor, ok? Aqui então é a parte da difusão, e essa imagem aqui é o mapa de ADC dessa imagem, ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Falando especificamente sobre o estudo do hipocampo, como localizá-lo e como planejar o seu estudo nas vistas aí, axial, tá? E coronal verdadeira do hipocampo. Então, espero que tenha ajudado vocês, de coração. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula, do nosso curso, e eu aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Então, desde já, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.